Muito bem, queridos radiovintes, amigos que estão conectadinhos conosco. E nós vamos falar um pouquinho, trazendo o título, dizendo: os homens que enterraram o corpo de Jesus. Diz: ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma pedra grande para a porta do sepulcro, retirou-se. Achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas defronte do sepulcro. Mas, aprofundando um pouquinho, diz: no dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. Disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos. E assim o último embuste será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilato: tendes uma guarda, ide e tornai seguro, como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Mateus 27, de 57 ao 66. Aqui estão os homens que enterraram o corpo de Jesus. Irmãos, amigos, quando se fala de morte, morreu alguém, pronto, é o final de tudo. Todas as vezes que a gente ouviu que alguém morreu, ali chegou o final. A gente já não lembra mais de nada. Simplesmente morreu, para nunca mais viver. Agora, com Jesus, as coisas mudam. Os homens que enterraram o corpo de Jesus, eles talvez pensavam que também seria da mesma forma como todo mundo. Só que foi bem diferente. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! Pois a palavra nos diz que aquilo que era corruptível se tornou incorruptível. Aquilo que era mortal se tornou imortal. Onde está o poder da morte? Esta é a grande diferença quando a gente aceita Jesus de coração. Aleluia! Glória a Deus! Observando em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, torna a viver. Aleluia! Aí está a segurança para quem aceita Jesus de coração. Porque os homens que enterraram o corpo de Jesus, conforme que nós estamos a anunciar, a imagem que a gente fica a imaginar do corpo governante dos judeus em Jerusalém é geralmente negativa para os seguidores de Jesus Cristo. Os relatos da vida de Cristo e do trabalho dos apóstolos na igreja primitiva incluem várias referências no Sinédrio, quase todas negativas. O Sinédrio, composto dos principais sacerdotes e os líderes religiosos, procuraram impedir o trabalho de Jesus e dos apóstolos de diversas maneiras. Nenhum ato desse corpo foi mais infame do que a sua parte central do pacto da traição com Judas e do julgamento ilegal de Jesus para justificar a morte desse homem inocente. Então, meu irmão, é momento da gente fazer uma reflexão. Seria errado, porém, imaginar que todos os membros do Sinédrio fossem iguais na sua apresentação equilibrada dos fatos. Os autores das biografias bíblicas de Jesus Cristo fazem questão de destacar alguns atos de bondade de 2 desses líderes dos judeus. Depois da morte de Jesus, José de Arimateia pediu a autorização do governador Pôncio Pilatos a tirar o corpo do Senhor
da cruz para enterrá-lo. Mateus capítulo 27, 57 a 58, como diz a palavra do Senhor, lá estava ele, glória a Deus. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhes fosse entregue, e assim aconteceu. Mateus diz que José era um homem rico, fato que explica sua posse de um sepulcro novo, aberto numa rocha, conforme o versículo 60 que diz, e depositou na sua sepultura nova que havia aberto em rocha, e rodeando uma grande pedra para a porta do sepulcro retirou-se. Já Lucas e João acrescentam que esse túmulo nunca havia sido usado antes, em Lucas capítulo 23, 53, João 19, 41. O sepulcro ficava perto do local da crucificação, facilitando o enterro rápido antes do início do sábado. Conforme João 19, 41, como nós sabemos que, segundo a lei do sábado, da antiga aliança, não podia se fazer nada. Então tudo aconteceu para que fosse conforme as Escrituras. Nesses 4 relatos do enterro, descobrimos fatos importantes sobre José de Arimateia. Além de ser um homem rico, ilustre, membro do Sinédrio, Lucas 23, 50, José de Arimateia era um homem de caráter e convicção. Mateus o descreve como discípulo de Jesus. O João, nosso apóstolo, acrescentou que seguia ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. João 19, 38. Jesus, ele tinha muitas pessoas que seguiam de longe, porque tinha medo do povo matá-lo. Hoje vivemos no mundo, pelo menos no Brasil, que a gente tem a condição de abertamente servir ao Senhor, mas, irmão, aproveitemos esse tempo, porque as coisas, cada dia que se passa, o círculo está fechando. Observe que na Coreia e outros lugares, ninguém pode seguir a Cristo, ninguém pode carregar uma Bíblia. As pessoas que amam a Deus ficam em oculto. Que Deus nos guarde de chegar aqui no Brasil, porque ia morrer muita gente. Porque no Brasil tem homem, pode não ter homem para entrar em questões políticas, mas essa questão de defender a palavra de Deus, como eu, graças a Deus, tem homem, graças a Deus. Homem bom e justo como Jesus, glória a Deus, e como seguidor de Cristo, José de Arimateia, ele esperava o reino de Deus. Isso é muito importante, a gente esperar o reino de Deus. Até porque, olhando o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo chegou a dizer que o morrer é ganho. Aleluia! Então, meu irmão, ninguém tem medo de morrer, não. Se for para defender a causa de Cristo, a causa do Evangelho, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, como um homem bom, José de Arimateia, ele teria participado do Sinédrio na condenação de Jesus? Lucas responde: e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia. Está lá em Lucas 23, 50 a 51. Ele não votou contra, e seu ato de enterrar o corpo de Jesus serviu como protesto contra a decisão injusta da maioria dos líderes. Enquanto eles tinham matado Jesus, Jesus tinha se entregado por nós, José de Arimateia agora pede o corpo de Jesus para sepultá-lo. Era, na verdade, uma confissão aberta a todos que ele era um discípulo de Jesus e que amava Jesus. Aleluia! João nos informa da participação de mais um líder dos judeus. Relata a terceira vez, aparece o nome de um importante fariseu, chamado Nicodemos. Na história, era um homem chamado Nicodemos. A primeira vez ele procurou Jesus de noite, João 3, 1 a 2. Na segunda citação, ele questionou
a conduta do Sinédrio, defendendo a necessidade de seguir um processo justo, conforme João 7, 50 a 51, que diz lá: porventura, na nossa lei, condena-se um homem sem primeiro ouvi-lo? Foi assim que aconteceu com Jesus. Não ouviram, condenaram. Na tarde em que Jesus morreu, o nome de Nicodemos aparece novamente, porque ele ajudou com as despesas e com o trabalho do enterro do corpo de Jesus Cristo. Amigos, olhando para Jesus, nós podemos enfrentar a morte, nós podemos enfrentar o inferno, nós podemos enfrentar o inimigo sem medo quando a gente olha para Jesus. A gente tem que ter essa coragem. Saiba que aquele que crê em Jesus, ainda que ele morra, ele torna a viver. Palavras do Senhor. E quando o Senhor fala, está falado. Seria fácil, da nossa perspectiva distante e segura, criticar esses discípulos que estavam ocultos de Jesus. Seria possível também julgá-lo, chamar, quem sabe, até o julgamento dos covardes. E a própria linguagem de João favorece essa interpretação. Ele comenta sobre o receio de José em João, capítulo 19, versículo 38. E diz em João 3 e 2 que Nicodemos procurou Jesus de noite, possivelmente para evitar que alguém o visse junto com Cristo. Tem muitas pessoas que ainda hoje são cristãos e têm até vergonha de dar a paz do Senhor para o irmão, tem vergonha de cumprimentá-lo, tem vergonha de se identificar como cristão. Eu digo ao irmão que está nos ouvindo, pode ser no céu, no inferno, em qualquer lugar, eu tenho o maior prazer de dizer: sigo os passos de Jesus, e sou de Jesus, e vivo com Jesus, e vou morrer com Jesus, porque quem morre com Jesus, ressuscita com Jesus. Essa é a grande verdade. Mas a citação dos nomes deles, em relação ao enterro, e o fato de José ter chegado ao governador para pedir o corpo, então sugerem que esses dois ganharam coragem para assumir a sua fé publicamente. Aleluia! É isso que é importante, é você assumir: eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo. Qual é a sua congregação? Sim, é muito importante você saber para que você também siga, mas o importante não seria só isso. O importante é: eu sigo os passos de Jesus. Onde eu encontro Jesus? Não cite sua congregação não, meu irmão. Cite a Bíblia. Diga na Bíblia de Mateus, Marcos, João, Lucas, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, todos esses escritos do Novo Testamento, a Nova Aliança, nós encontramos Jesus. Ele é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, como disse João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Exatamente na hora que os inimigos comemoraram sua suposta vitória, no momento que as evidências visíveis apontaram para a derrota de Jesus pelos seus inimigos, é claro, estavam batendo palma, esses dois líderes afirmaram a sua fé: estamos com Jesus, glória a Deus. Não se esconderam, aleluia, não se distanciaram de Jesus, pegaram seu corpo, pagaram as despesas e com carinho o enterraram. Irmão, essa é a vitória. Qualquer um de nós é capaz de se esconder quando os outros se opõem também a Cristo. Porém, os bons exemplos de José de Arimateia e Nicodemos nos oferecem ânimos para assumir também, diante de todos, a nossa fé em Jesus Cristo. Aceite, meu irmão, essa palavra. Eu sou de Jesus, eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus. Assim como ele deu a sua vida por mim, eu também dou a minha vida por Jesus. Isso é muito maravilhoso, isso é gratificante diante de Deus. E nós temos que, como homens lavados no sangue de Jesus, encorajados, também possamos encorajar os outros a serem essas pessoas fiéis a Deus, e que sejam elas corajosas para enfrentar qualquer situação.
Como eu dizia a princípio, quando alguém morre numa família, pronto, adeus, nunca mais. Mas quando a pessoa morre com Cristo, aleluia, ele crê na palavra, ele vê que a palavra é a verdade. Jesus disse: na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nós aceitamos, quando nós confessamos, quando nós abraçamos a sua causa, aceite essa palavra, confesse o nome do Senhor e viva para Cristo. E aí sim, você tem a vida eterna. Amém? Oremos. Nosso Deus, Pai que está no céu, somos gratos pelo teu sacrifício na cruz. Somos gratos porque o Senhor fez acreditar na tua palavra. E hoje, Senhor, estamos aqui anunciando que o Senhor é poderoso, maravilhoso e ama cada um de nós. Que o Senhor faça grandes realizações na vida de todos, e principalmente daqueles que nos ouvem, para que eles também creiam e saibam que o Senhor é o Deus verdadeiro, único, Deus de ontem, hoje e eternamente. Te peço e te agradeço, Pai, em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora conosco, diga amém, e em o nome de Jesus fique a desfrutar das bênçãos do Senhor.